Olá pessoal, estou aqui para apresentar o tema do meu trabalho, produção de óleo, água e gás. Me chamo Maria Clara e vou apresentar junto com a Nicole Ingrid e a Luísa Terto. Somos do primeiro Petróleo e Gás da Escola EEP Maria Ângela da Silveira Borges. Bom, no processo de produção do petróleo, um dos contaminantes mais indesejados é a água. A quantidade de água produzida associada aos hidrocarbonetos varia em função de uma série de fatores, como características de reservatórios, de onde os fluidos são produzidos, idade dos poços produtores. Normalmente, a quantidade de água produzida apresenta maior mobilidade que o óleo, e com isso aumenta o tempo. Métodos de recuperação utilizados, como injeção de água, vapor e etc. A presença de água associada ao petróleo provoca uma série de problemas nas etapas de produção, transporte e refino. Na produção e transporte, os maiores inconvenientes estão ligados à necessidade e superdimensionamento das instalações de coleta, armazenamento e transferência, incluindo bombas, linhas e tanques, e entre outros, maior consumo de energia, segurança operacional. Em virtude de sua composição, a água pode sofrer variações de temperatura e pressão, provocando problema na coesão. Já os sais de sódio diminuem a vida útil e o rendimento dos catalisadores, conduzindo a produtos finais. Portanto, a eliminação da água proporciona um tempo de operação mais longo das diversas unidades e equipamentos, conduz o tempo e custo de manutenção e consumo de produtos químicos, proporciona operações de produtos, transporte e refino dentro dos padrões de segurança e qualidade, com menores custos. Tratamento da água. A quantidade da água produzida associada com o óleo varia muito, podendo alcançar valores da ordem de 50% em volume ou até mesmo próximo de 100%, ao fim da vida econômica dos poços. O tratamento da água tem por finalidade recuperar parte do óleo nela presente em emulsão e condicioná-la para reinjeção ou descarte. Tipicamente, a água proveniente dos separadores e tratadores de óleo é enviada para um vaso desgaseificador, seguindo daí para um separador da água para o óleo e finalmente para um tubo de despejo, no caso de plataformas marítimas. Todo o óleo recuperado nas várias etapas é recolhido em um tanque recuperador de óleo, retornando ao processo. A função do vaso desgaseificador é remover traços de gás ainda presente no líquido. Geralmente, é um separador trifásico de baixa pressão. Os gases separados são encaminhados para um dispositivo de queima. Os hidroxiclones e a flotação são os processos de separação entre o óleo e a água, atualmente mais utilizado pela indústria do petróleo. A flotação procura recuperar os resíduos de óleo através de separação gravitacional, enquanto que os hidroxiclones procuram acelerar este processo. A água oleosa é introduzida sob pressão tangencialmente no trecho de maior diâmetro do hidroxiclone, sendo direcionada internamente em fluxo espiral em direção ao trecho de menor diâmetro. Este fluxo é acelerado pelo contínuo decréscimo de diâmetro, criando uma força centrífuga que força os componentes mais pesados, no caso água e sólidos, contra as paredes, devido ao formato cônico do hidroxiclone e ao diferencial de pressão existente entre as paredes e o centro. Ocorre na parte central do equipamento um fluxo axial reverso. Esta fase líquida central, contendo óleo em maior proporção, é denominada de rejeito. Em campos terrestres, as águas produzidas tratadas por meio de alguns desses equipamentos podem apresentar teores de óleo em torno de 5 massas em miligrama e volume em litro. Já em sistemas marítimos, com pouco tempo de residência, são encontrados valores bem superiores, como 30 massas em miligramas e volume em litro. O tubo de despejo apresenta câmaras de decantação e anteparos de retenção para promover tempo extra de residência para separar qualquer óleo remanescente proveniente dos hidroxiclones. A água oleosa recuperada é enviada ao tanque recuperador, enquanto que o restante é descartada para o meio ambiente.
Para a reinjeção, além da diminuição da concentração do óleo presente na emulsão, poderá ser necessário efetuar o tratamento com respeito a constituintes responsáveis por problemas de tamponamento do reservatório, sólidos em suspensão, ou processos corrosivos, como gases dissolvidos, geralmente gás carbônico e gás sulfídrico, e bactérias indutoras da corrosão, principalmente as redutoras de sulfato. Para isso, são usados processos físicos, filtração e produtos químicos. O gás consiste em minúsculas partículas aglomeradas que compõem seus elementos em um estado gasoso. Tipos de gás. Mais comum é encontrar na transformação da água em um estado líquido para o gasoso. O vapor liberado é fruto da transformação física da água entre estados. Também é conhecido como processo de vaporização. Existem vários tipos de gases compostos de diversos materiais. A principal diferença entre eles é justamente a sua composição. O estado físico é o mesmo. Os gases mais comuns são natural, carbônico, nobre, metano e butano. Quais as principais características do gás? Algumas características podem descrever a atividade de um gás, como a sua pressão, temperatura, volume e intensidade. A pressão, realizada por um recipiente que contém algum tipo de gás, é descrita entre a razão e a força média que este elemento exerce no espaço submédio. A temperatura do gás é proporcional à velocidade que suas partículas exercem. Para gerá-lo, seja transformando do estado sólido para o gasoso ou do líquido, é necessária uma determinada temperatura de aquecimento para expandir estas moléculas. O volume e a intensidade do gás estão relacionados, por isso não é possível descrever um sem saber o outro. Enquanto a intensidade diz respeito à massa do componente, o volume é o espaço que este elemento ocupa. O gás natural é formado por meio da decomposição de matérias orgânicas acumulado em ambientes rochosos por muitos anos. Durante este processo, o micro-organismo atua de forma anaeróbica, ou seja, realizam a respiração e reações químicas sem a presença de oxigênio. Desta forma, obtém energia. Ele pode ser encontrado em subsolos terrestres e marítimos, constituído por uma mistura homogênea de hidrocarbonetos. Quase 70% do elemento é composto por gás metano, assim como ele também faz parte de sua composição o gás natural, propano, hidrogênio, etano, enxofre e oxigênio. O gás metano é um elemento incolor e inodoro, ou seja, sem cor ou cheiro, muito encontrado na natureza. Ele também recebe a nomenclatura de gás do pântanos. Ele é observado nesta região entre os lodos e charcos, por conta da ação bacteriana sobre uma vegetação danificada. Esta substância é produzida a partir da decomposição de materiais orgânicos, como madeira e restos de animais em processo de decomposição. Uma vez em temperatura ambiente, o metano é muito menos denso do que o ar e, por isso, flutua sobre ele. O butano é um gás extraído do aquecimento do petróleo que possui diversas finalidades na indústria. O composto químico é mais conhecido por ser utilizado como gás de cozinha, comercializado em botijão de gás. Por conta disso, quando o gás é comercializado, é acrescentado em outros compostos o etanol, que possui um cheiro forte e desagradável. Vale ressaltar que a molécula que compõe o gás é apolar, ou seja, assim como outros derivados do petróleo, não é solúvel em água. Os estudos do gás fazem parte da química orgânica. A forma molecular do butano significa que ele é composto por 4 átomos de carbono e por 10 de hidrogênio. O butano é obtido a partir do aquecimento lento do petróleo, que acontece em uma refinaria. Ele é armazenado em botijões ou em tanques de aço em uma pressão que vai de 6 a 8 atmosferas. O gás só pode ser armazenado em recipientes de aço.